Então, Oeste, então boa noite. Eu sou a Leila Viana. Estamos aqui no Psicanálise e Cinema, é um dos projetos do Espaço Lacaniano de Psicanálise. E hoje vamos discutir o filme Oeste Outra Vez, que é um filme que eu achei fabuloso, né? A minha primeira observação, antes de tecer outros comentários, é que nós vemos a questão, né? Nós observamos a questão do machismo, né? Da masculinidade tóxica, considerando aí a produção cinematográfica em vários trabalhos, né? Mas o que me chamou a atenção, eu achei, de certa forma, fascinante, é como ela é abordada nesse filme, né? Ela é central e ela, né, é um filme sobre o universo masculino e um universo que fica literalmente espoliado, né, da presença feminina, até por causa exatamente, né, pela atuação, pelo funcionamento dos próprios homens que constituem esse recorte abordado pelo diretor, né? Então, para a gente contar minimamente, né, a história, sem que eu queira me deter na história, porque eu também achei a história fascinante. Quando eu entro, eu fui por uma indicação. Não é um filme que eu teria visto, né? Eu falei, Oeste outra vez, filme nacional, que tipo de filme é esse? Mas eu tenho um amigo que ele é psicanalista de formação e deixou a psicanálise apaixonado por cinema, e ele trabalha agora, ele é crítico de cinema e trabalha, inclusive parte das considerações que eu enviei são dele, ele chama Antônio Carlos Egito. E eu fui por conta da observação, né, da crítica que ele tinha feito no comentário dele do blog, que eu falei, pô, parece que é interessante. Mas o filme é interessante mesmo, de cara, né? O que que você observa de cara quando você entra, né? Um elemento que vai estar presente durante toda a narrativa do filme, que é o ambiente e a natureza, né? E a natureza e esse ambiente se apresenta de duas formas muito curiosas, né? Numa é o abandono, é a seca, são animais mortos, zumbido de mosca para tudo quanto é lugar que você vá, né? Nas cenas tem o zumbido das moscas. Em outros momentos é de uma exuberância maravilhosa, né? Então, rio, vegetações, né? Árvores, vegetações mais rasas. Então, assim, importante a gente saber que se trata de Goiás, do estado de Goiás. O diretor é da cidade de Anápolis e ele tinha o desejo de rodar um filme em Goiás. Essa região, ela é Chapada dos Veadeiros, só que eu vou falar aqui porque eu até anotei que eu achei interessante. O lugar é São João da Aliança, povoado do Forte, assentamento de Santa Maria e região da Chapada dos Veadeiros, Goiás. Então, é a Chapada dos Veadeiros que não comparece nos roteiros turísticos, né? Que era exatamente a intenção do diretor. Ele queria pegar essas bordas, né? Do agronegócio, essas bordas da criação de gado, né? E o que que a gente pode observar nessas franjas é esse universo desolado, muito pobre, muito empobrecido, né? As casas são
precárias e uma escassez, né? Você praticamente não se depara com comércio. Os comércios que existem são os comércios que interessam aos homens, exatamente, né? Vendinha onde tem sinuca e tem pinga. E eles têm um hábito, né? Eles bebem, eles não fazem uma caipirinha. Caipirinha já é muito sofisticado, né? Eles partem o limão, macho que é macho vai chupar o limão, né? Não vai tomar uma caipirinha. Eles têm esse hábito de cortar, parece que é um limão cravo, né? Um limão silvestre aí, chupam o limão e aí rebate com a pinga. Isso tanto o Totó, né, que é o protagonista, como aquele primo lá do Jeronimo, o que é o matador, né? Ele também serve bebida adoidado para eles e corta, né, esse limão dessa forma. Mas muito bem, o filme já começa com esse impacto, né, que você até se assusta. E é o Totó vai por essas estradas no meio do Agreste, né, da região Agreste, e trava o caminho do Durval, que está exatamente com, eu vou esquecer o nome dela de novo, não é Lourdes, é Luísa, que ele está exatamente com a Luísa, que tinha exatamente abandonado o Totó para viver com Durval. Só que o Totó, muito sem crítica, né? Já de cara mostra essa ingenuidade dele, né? Porque o Durval, o outro, é duas, três vezes o tamanho dele, né? Um cara muito grande e muito forte. Então, ele vai, bate na janela do Durval, que sai de lá e arrebenta com ele, literalmente, né? Mas o mais interessante da cena é a atitude da Luísa, né? Porque ela sai, vai embora como se ela não tivesse absolutamente nada a ver com a cena. E, na verdade, ela não tem, né? Porque ali é uma questão entre os homens, né? De ele, o Totó, muito injuriado por ter sido abandonado e quer descontar no rival, que agrediu o rival, mas fica frustrado porque o rival não é moleza, né? Bom, na história ele vai em busca de um matador, né? Procura um matador e aí se encontra, né, com Jerônimo, o nome dele, né? Nas referências tanto da equipe de produção quanto do diretor não é Jerônimo, né? É Jerônimo. Esse personagem, esse cara que faz o Jerônimo, eles foram encontrar no Ceará. Ele é um ator já idoso, né? Mas eles ficaram encantados assim que conheceram o Jerônimo, né? Esse ator. E, e ele é magistral, né? Eles ganham um Kikito no Festival de Gramado e, na verdade, é o Totó que ganha o Kikito, mas eles resolvem dividir o prêmio porque consideram a atuação do matador magistral, e é mesmo, né? E ele tenta, né? Ele convida o matador lá, oferece bebida lá na venda, joga bilhar e fala, então, né? Tem uma pessoa que tá, um cara aí que tá me atrapalhando muito, né? Aí ele, eu sei como é que é. Então, eu queria, vamos dizer que se o senhor recebesse um, um envelope, né, para poder deixar difícil a vida, né, dessa pessoa, né, desse rapaz, quanto estaria dentro desse envelope? Né? É uma fala tão indireta que até nem o matador entende muito bem, mas saca, né? Foi ele que bateu no senhor, né? Né? Não, não, ele não me bateu, a gente brigou, né? Ah, foi por causa de mulher? Foi por causa de mulher, né? Bom.
Aí dá a entender que ele faz um trato ali com o matador, que tenta matar o Durval, mas o curioso é que as coisas são tão atrapalhadas, né? Eles são tão atrapalhados, até o próprio matador nessa atuação, né? Porque ele vai, se esconde no quintal do Durval com uma coberta e sai atirando, né? Não consegue matar o Durval, quebra todo o vidro, porém fica com medo da vingança, né? Porque aí um mecanismo também que funciona aí nessas plagas aí nesse território, né? E vai avisar o Totó, fala, olha, aconteceu isso, ele não morreu, né? E ele vai vir atrás da gente, né? Vir aqui advertir e, e vai lá pro lugar onde ele fica, né? Com a carroça, a carrocinha e o cavalo. Dito e feito, na manhã seguinte, Durval bate na porta e já atira. Então, eles saem correndo, fugindo, com o Durval atrás, e vão mato adentro, né? Então, cruzam estradas. Então, dá a entender, né, que tem um tráfego bastante intenso nessas estradas. Eles fogem lá para o meio do mato. E, paralelamente, Durval, claro, vai se valer do mesmo expediente, né? Que Totó vai atrás de Matador também. Aí a gente conhece outros dois personagens, né? Pouco a pouco a gente vai tomando contato com essa amostragem de homens, né? Na região. Desculpe, eu não desliguei aqui, o pessoal fica mandando mensagem. De homens na região. Então, a gente vai acabar chegando num bar, né? Como se nós também fôssemos fazendo essa viagem dentro desse ambiente, né? A gente se depara com o rio, com essas paisagens que são muito bonitas, né? E outras nem tanto, muito áridas, né? Mas a gente vai chegar lá num bar onde estão dois homens jovens ainda, né? Que dá a entender ali que se trata de um patrão e um empregado, né? Que acho que um se chama Antônio. Eu preciso ver, eu a duras penas consegui memorizar o nome dos protagonistas, porque como eles não falam o nome um do outro, eles se tratam por senhor, né? Todos os homens se tratam por senhor, mas eles são Antônio e Domingos, né? Que são os homens que estão nesse bar, que é até um bar um pouco mais arrumadinho do que a vendinha lá do Totó, né? E o Durval chega e o Durval vai contratar, fazer um contrato, né? E eles dizem que são muito competentes, eles se apresentam, né, como uma dupla assassina ali, e que, enfim, são competentes, né? Dão conta, mas o Durval resolve acrescentar, né, que matador é a história, né? E o Domingos, aliás, o Antônio diz o seguinte: pois é, mas eu quero saber se esse cara é muito perigoso, né? Se é um cara. Porque aí. Ele falou, por quê? Aí o preço vai ser mais alto, né? Não, mas para a gente estar prevenido, a gente não vai. A gente se compromete para o trabalho, né? A gente, quando aceita um trabalho, a gente cumpre, né? Mas
só para a gente estar prevenido de que é uma pessoa perigosa. Só me lembrando que antes disso, Totó tinha procurado Durval, né, até para adverti-lo, de certa forma, do que ele ia, foi, entre aspas, por ele, né? Falar, e a sua perna, como tá? Quebrou a perna? Totó sempre querendo se fazer de machão. Não, não, tá tudo bem, tá doendo. Não, não, tá tudo bem, né? Mas, de certa forma, adverte que não, que, enfim, que ele, enfim, ele quer a Luísa de volta. E, e o Durval fala nessa ocasião para o Totó algo muito interessante. Ele fala: é, você gosta de liberdade, mas você não quer libertar. Ela não vai ficar com você, ainda que eu deixe dela, né? Ainda que você me mate, ela não vai ficar com você. Ela não quer ficar com você, né? Só que ele não se dá conta disso, né? Para ele da primeira vez acha que o matador de fato conseguiu matar o Durval. Ele até liga para a Luísa, fala: como é que tá, né? Tá tudo bem com você? Você está precisando de alguma coisa, né? A Luísa não dá a mínima bola para ele, né? E fica por isso mesmo. Muito bem. Feito o novo contrato, né? Essa dupla está pronta para sair, né? No encalço do Totó, mas vem chegando um cara no bar, né? E eles é interessante também essa cena porque ela demonstra um pouco um risco sempre presente, né? De assassinato numa região povoada por matadores, né? Um homem estranho que vai se aproximando representa um risco, né? O Antônio fala: para aí onde você está, né? Não chegue perto. Esse cara vem falar: bom, eu vim saber se o senhor está atrás do marido do cara que está com a Gracinha. O senhor era casado com a Gracinha, não era? Ele eu era. Porque ela está agora com outro cara e está vivendo muito bem, né? Então quero saber se o senhor está aqui para matar ele. Ele falou: não, segue em paz, eu não tenho nada com isso, né? Eu até fico contente que ela esteja vivendo bem. Esse cara vai embora, lá adiante se reúne com o atual da Gracinha, né? Gracinha, ex aí do Antônio. Porém, é interessante a gente ver também esse aspecto, né? A vontade de matar o rival parece que ela não vem só do indivíduo traído ou abandonado. Há um contexto que, de certa forma, empurra, né, o cara a essa cobrança, como se ele tivesse que realmente executar essa cobrança. O empregado do Antônio, que é o Domingos, ele fala: mas o senhor vai deixar por isso mesmo? Olha, a gente já vai saber onde é que eles vão estar acampados, né? Ele fala: não, não, para mim isso já é uma coisa passada, eu não quero. Mas o cara fica muito deprimido com essa vinda, voltar de novo a falar: bom, não sei, depende do senhor, né? O senhor que sabe, o senhor que sabe. Mas, de certa forma, cutucando ali, né? Só sei que eles acabam dormindo lá numa pensão, né? Ficando lá numa pensão, dividindo um quarto, mas ele se decide sim a matar o atual da Gracinha, né? E vai, mas de novo a incompetência, né? Quer dizer, a distância que ele busca para poder ser, o próprio funcionário dele, ele fala: o que que você acha? Ele fala: você está muito longe, né? Mesmo assim, sai atirando, eles fogem, e meio por acaso ele
deles, da dupla, a gente não, o amigo, né, do marido da Gracinha atual. Eu só sei que eles fazem um cerco e acabam por matar também o atual da Gracinha. E aí, lá no quarto, ele está muito deprimido, né? Porque vamos pensar que também não é tão fácil assim estar matando duas pessoas de uma vez, né? Isso certamente tem um efeito, né? Principalmente duas pessoas com quem você não tem uma raiva direta. Vamos imaginar que até o Totó talvez tivesse uma raiva mais direta, né? Por ter visto o outro ter batido nele, ter vencido a briga. Esse par aí, né, não se conhecia. E o funcionário, o senhor não consegue dormir, o senhor quer conversar. E o que a gente vai reparando é que o universo, né, da linguagem, ele é absurdamente empobrecido, tanto quanto o universo natureza, né, as casas, o mobiliário, os hábitos, a roupa, a sujeira, né? A não civilização na qual eles habitam é absurdamente empobrecida, tanto quanto a linguagem. Ele está muito deprimido e, de certa forma, o funcionário se compadece dele. O senhor quer conversar, né? Os dois sentam na cama, ele não consegue articular uma frase, né? Nem dizer eu estou aquilo, ele não consegue, até que o funcionário fala, bom, eu vou dormir se o senhor quiser lembrar de conversar, porque ele fala assim, eu não me lembro nada para falar. Tá, então se o senhor lembrar de alguma coisa, eu estou aqui e tal. E, bom, e eles seguem nesse encalço, continuam o percurso, e o funcionário fala: pois é, agora o senhor pode voltar com a Gracinha, porque, enfim, ela está solteira de novo, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, né? Bom, nesse meio tempo, a dupla Jeronimo e Totó já passou lá por uma outra casa de estrada, pediram um cavalo, que não foi dado, mas ele foi meio que roubado, né, pelo Jeronimo. E eles chegam na casa desse primo do Jeronimo, que vive só, numa casa que é assim, é um assombro realmente, né? É assim, o último, parece que é assim, a última casa possível no povoado, imunda, né? Ele também uma figura muito sombria, né? Muito sombria. E eles dizem, por uns 2 meses, esse primo reluta para eles, né? Serve bebida. E bebida naquele estilo, né? Cortando o limão, né? E depois da comida ali eles bebem, dormem em qualquer lugar, poeira para tudo quanto é canto, mas estão ali. Aí, assim, de novo, praticamente não há diálogo entre esses três homens, né? Mas o Jerônimo acaba contando um pouco da vida dele, né? De que ele perguntado se vive só, ele diz que tinha uma mulher, e veja só o que ele acha dessa parceria, que ele vivia muito bem com essa mulher, que os dois se gostavam muito, estavam sempre perto do outro. Ele tocava sanfona, ela tocava violão e ela que cantava, que eles viviam muito bem. E aí perguntava, eu acho que foi o Totó que perguntou, ué, mas e aonde ela tá? Onde é que ela tá, né? Ele fala, ela morreu faz 2 anos. Ele fala, sinto muito, tal, né? Que pena. E o senhor não pensa em arrumar, né, uma outra mulher para fazer companhia?
Ele fala, dá muito trabalho, né? Mas às vezes eu penso, e aí assim, uma outra coisa interessante. Quando eles se referem às mulheres, eles falam sempre uma mulherzinha, assim, não sei se vocês repararam. Eu, assim, eu penso em ir lá na cidade arrumar uma mulherzinha para me fazer companhia, né? Dá muito trabalho, mas fico pensando em arrumar uma mulherzinha, tal, né? Muito bem, nesse meio tempo, essa dupla de matadores acaba chegando, né, nessa casa, na casa do primo, e eles estão exatamente jantando, né? Acabam de jantar, o primo corta lá os limões, como sempre, e abre uma prateleira que você vê 500 garrafas de pinga, né? Super empoeirados, mas quando ele pega a garrafa, o matador atira e mata. E mata, só que o, o Jerônimo está ali também, né? Armado rapidamente, e eu entendi, eu até vi de novo a cena, e eu entendi que o empregado, que é o Domingos, ele não foi assassinado, mas que o Antônio usa esse empregado como anteparo, né? E ele é assassinado porque as balas do Jeronimo vêm para cima dele, né? Tanto que ele escapa e entende que matou todo mundo, que está todo o mundo, e aí ele vai matar exatamente, cumprir a tarefa, né? Então, fala, o senhor sabe porque eu estou aqui falando exatamente para o Totó, né? O Totó fala, não sei, sei não, senhor, né? Então, foi aquele cara, né, que mandou matar o senhor, e eu, infelizmente, vou ter que cumprir, né, essa obrigação. Outro, não, não tem importância não, né? Pode cumprir. Por favor, o senhor fique de pé, mas eu vou ler. Antes de matar o senhor, eu vou ler o bilhete que o Durval mandou. E o Durval manda de novo dizer aquilo. Então, Totó, infelizmente as coisas podiam ser diferentes, mas você não quis, você escolheu esse destino. Eu não queria fazer isso, mas não tem outro jeito. Eu acho que até na lógica deles não deve ter outro jeito mesmo. À medida que o outro encomenda um matador, o que você vai fazer? Ou você arruma um outro matador e mata primeiro, ou você fica fugindo, não tem saída, né? É uma lógica matemática ali. Mas olhe bem, você quer liberdade, mas você não gosta de libertar, né? Então é por isso que você vai ter que morrer agora, né? E que a tal da Luísa vai ficar com ele, né? Que a Luísa está bem, a Luísa não vai voltar para ele de jeito nenhum. Só que à medida que, antes que esse matador, o Antônio, né, atire, Jerônimo está vivo ainda e atira, né? Jerônimo, que eles pensavam estivesse morto, ele está só baleado e eles atiram. Muito bem. Há um desfecho, eles acabam fazendo um enterro ali. Ele pensa, inclusive, em tirar a bala, né, do abdômen do Jerônimo, que não deixa. Ele fala: não, estou bem, não tem nada. Enterram, fecham a casa e voltam, né? Vão voltando, vão indo embora, voltam lá para a venda do Totó. É, interessante também é a trilha musical, é preciosa, é deliciosa, né? Boate Azul, a trilha, né? Então é Boate Azul, são as músicas incríveis, né? Fantásticas. Então
essa trilha sonora vai o tempo inteiro falando, de certa forma, aquilo que eles não conseguem falar, né? Verbalizar. E as músicas, interessante que tem uma pegada romântica. Veja, exatamente esses homens, né, que vão caçar os outros por aí a tiro, né? Eles gostam, né, de ouvir essas músicas românticas. Bom, eles voltam e aí então o Jerônimo conta no caminho da vida dele, né? Que ele foi empregado de um lugar que ele achava muito legal, ele admirava muito o patrão, porque ele achava que o patrão era um homem estudado até. E tinha o pessoal, né, que nem a gente, que nem o senhor chama capanga, né? O capanga é que ficava a serviço do, do patrão para matar os desafetos. E que ele estava muito bem lá, ele rico, mais abastado de criação de gado. Mas que ele ganhava pouco, mas gostava. E quando ele estava prestes a ser promovido a capanga, né? Tô perguntando, se você chegou a ser capanga, matador, né? Não, promovido no lugar onde estava a mulher do patrão e pediu um cigarro para ela. Depois disso, o patrão mandou os capangas dar uma surra nele, né? A impressão que dá que arrebentaram com ele e, enfim, ele foi mandado embora. O que ele fala? Veja só, né? Exatamente só por conta de uma mulher, perdi 30 anos, né? Ele desprezou 30 anos de confiança, né? Ele não entendeu o que tinha acontecido ali, que o patrão achou que foi um desrespeito. Provavelmente ele era jovem naquela época, né? E o patrão não gostou nada dele ir lá sem camisa perto da mulher dele. Bom, termina a história com Durval tá sozinho na casa dele, o que a gente vai deduzir que a Luísa foi embora de novo, né? Deus me livre, né? Não, não dá certo. É, o Jerônimo conta que o primo, a mulher do primo, né? O Total fala, nossa, mas eles viviam tão bem, né? Onde, que pena que ela morreu. O Jerônimo conta, morreu nada. Ela largou dele e está morando do outro lado do rio com um cara mais jovem, com um sujeito mais jovem. E olha, ele é meu primo, mas eu não acho nada ruim, não, porque ela tá melhor assim, tá vivendo melhor assim com esse cara lá, né? Aí a última cena, que também eu acho fantástica, né? São só homens, enfim. A impressão que dá, né? Se essa é a amostragem desse lugar, é uma amostragem do universo que fica absolutamente sem mulheres, né? Com um feminino ausente. E os homens junto ali, parece que eles se dão muito bem, né? Eles conseguem compartilhar algo que não é só a bebida, né? É o bilhar, né? Conseguem jogar e cantar, né? A música que tá mas tudo passará, né? Outro ícone do brega e nada fica, nada ficará. Quando se é, cuida do coração, é uma coisa mais ou menos assim, né? E é muito interessante da gente pensar, né? Então, eu achei fascinante esse filme. E só para acrescentar,
tentar algumas coisas que eu vi, né, dessas entrevistas. É isso que ele queria, né? O diretor queria mostrar, intrigado com essa população, né, de Anápolis, Goiânia, né, com as características da população e sempre teve desejo de fazer um filme baseado nessa população, porém que não fosse uma população dessa região mais rica, né, do agronegócio, da chapada turística, né? Ele queria exatamente adentrar esse território. Ele tem um outro filme, ele se dedicou mais a documentários, e ele tem outro filme que chama Comeback, anterior, é de 2013. É anterior ao S Outra Vez, e que está no Prime. Eu estou pensando em assistir até para ver, né? Também é um western, né? E assim, o interessante é que no filme de western tem alguns elementos são centrais. A natureza também é um elemento central, mas o herói do filme de western, um ideal, é um herói que ideal. Então, assim, o ideal principal é a ocupação de território no filme de western. Então, tem que lutar contra os índios, né? Tem que construir uma lei e tem que se reportar ao que é a comunidade, né? Então, quem é o bandido? Bandido é o fora da lei, né? É aquele que não se enquadra e ameaça essa construção civilizatória que está presente nos filmes de western, né? E o filme de western, ele é importante na história dos Estados Unidos, né? Porque eles constituem exatamente um ícone dessa ocupação e até dessa masculinidade. Só que no filme de western, a ocupação é feita junto com as mulheres, né? Elas chegam juntas no um carroção com filho, com um cachorro, com tudo, sabem atirar, então elas nos filmes de western, a figura feminina está lado a lado com os homens, com os parceiros. E além de outras mulheres, para os homens desparcerados ou não, são aquelas que habitam os salões, né? Então, que dançam, né? E que fazem companhia a esses homens. Outro tipo de mulher. Já nesse, os heróis, digamos assim, os protagonistas, eles são absolutamente individuais. Então, assim, a gente vai pensar que não é de propósitos, né? Nenhum deles apresenta um propósito, nenhum deles faz alguma coisa que você acha um pouco mais interessante, qualquer coisa que seja, né? O máximo que eles podem se dedicar ali é jogar um bilhar, né? E mal e porcamente cuidar da subsistência, né? Em casas assim absolutamente precárias, né? Eu fiquei pensando numa coisa que é assim, numa geração, né? Eu fiquei pensando numa coisa transgeracional, onde a vida das mulheres foi ficando tão ruim, né? Por esse afastamento de outros bens, né? Bens simbólicos e materiais. Eu acho que a carência é dos dois tipos de bens, né? Não tem uma igreja, por exemplo, né? Normalmente esses vilarejos vão rezar.
querendo ou não, a palavra também, ela é palavra, né? A Bíblia, ela vai constituir também numa outra Leila, a gente não está conseguindo te entender agora. filosofia, mas que é essa daí, prático. Deixa eu ver. Oi? Você escuta? A Me conexão está ouvindo? instável. O que será que aconteceu? Tá dizendo que tá um pouco lenta a tua Ah, internet. eu vou passar para o celular, então, que ele é mais Ok, atual. a gente aguarda então. Enquanto isso, eu vou fazendo um breve comentário enquanto a gente espera você retornar. Eu vou mudar, peraí. Ok. Beleza. Eu Acho vou que, desligar daqui. ok. Dando um pouco de continuidade a isso que a Leila estava falando, né? O que me pareceu desse filme, de uma certa maneira até me recordou outro filme que a gente já discutiu aqui no espaço, que foi aquele O Senhor das Moscas, né? O quanto essa civilização e as culturas, elas têm essa base, né, na linguagem, e quanto a linguagem mais empobrecida, os laços acabam se tornando muito empobrecidos também, e quando esses laços são empobrecidos, quer dizer, quando o simbólico também não tem essa força também, né, de uma certa regência, o ser humano acaba caindo no ato, né, o quanto parece que são muito próximos, Consegui aqui. né, a ida para o ato quando não se segura, né, no simbólico e na palavra, né, enquanto essa forma realmente de fazer um elo entre os sujeitos, né? E o quanto o Freud fala isso, né? A gente sofre justamente pelas representações que a gente tem, quer dizer, por aquilo que a gente, por onde a gente se constituiu e aquilo que social e culturalmente, né, de civilização nos permite construir, o quanto a falta de palavras também, né, de formas de representação. E quanto mais pobre, menos a gente consegue de fato representar e pôr isso, e construir isso de um outro lugar. Daí, acho que nisso que a Leila estava falando, né, o quanto essa falta de reflexão representa muito isso, quer dizer, não tem simbólico, não tem recursos suficientes para que esses sujeitos possam fazer outras coisas, né? E é muito interessante como tu disseste, né, Leila? Quer dizer, essa figura feminina não aparece, ela é absolutamente calada, né? Não tem voz ali. E eles não ter nomes, eu acho que é muito significativo também. É o senhor para cá, para lá. Quer dizer, esses nomes, eles não carregam um peso, né? Porque parece que não importa, ali é todo mundo brigando por um espaço e por uma sobrevivência, mas é isso, ela é muito selvagem também, né? Acho que isso que retoma também um pouco da do Senhor das Moscas, essa selvageria, quer dizer, onde não tem palavra, a gente recai aonde? A gente recai na selvageria, a gente recai no ato e a gente recai para a violência, né? Acho que isso que é algo interessante também, é sempre de um lugar um tanto quanto agressivo, de um lugar que, né, remete a um ato violento. Pode retomar, Leila. Eu, assim, só falar um pouquinho, duas dos vídeos a respeito do filme, inclusive das equipes que fizeram esse filme, uma foram três entrevistas, duas com o diretor, que fala exatamente, né, dessa questão de Anápolis, e outra, eu achei interessante que foram só mulheres, né? Na discussão, numa das discussões está o diretor
e ele está com os dois protagonistas, né? O Totó e o Durval. E o Durval, que é Babu, eu não lembro o sobrenome dele, esse, o grandão, né? Ele fala assim que a entrevistadora fala que adorou o filme, mas que ela fica com muita pena, né, ela fica com muita pena dos homens, né? Porque estão empobrecidos e não conseguem ver, né? Acha que matando o outro a mulher não volta coisa nenhuma, vão sumindo todas dali. Aí o Babu fala assim: olha, eu vou dizer que como homem eu me reconheci também nesses caras. Ele falou assim: a gente gosta de se achar já muito evoluído, né? Mas e já distante dessa questão pesada do patriarcado, considerar a mulher como uma posse, né? Mas ao ver esse filme, eu acabei reconhecendo aspectos meus também, né? Então ele me fez muito bem por conta disso. Ele falou: eu não acho que é uma coisa resolvida, né? Porque esses caras são assim, eles estão lá e eu aqui. Não, eu aqui também tenho coisas muito parecidas, né? Embora não goste nem um pouco disso e trabalhe num sentido diferente para me aprimorar como ser humano, né? E aí ele fala assim, aí eu no começo tinha pena, mas agora eu falo, eles que se dane, quem manda assim, tem mais é que se ferrar mesmo e ficar sozinho, é o que ele fala, né? Numa outra entrevista, são mulheres, são as mulheres que participaram do filme. A roteirista, né? Toda essa equipe, quatro mulheres. Foi muito legal, né? Porque elas contam como é que foi. Esse pessoal teve que ficar acampado lá na região, a 3 quilômetros de carro de qualquer civilização, né? Civilização que tinha essas vendas aí, eles tinham levado, né, de carro coisas, né, para poder sobreviver lá e diz que chama muita atenção isso mesmo, né, que eles acabam tomando contato, mas eles fizeram um trabalho muito legal, que é conversar, eles ficaram um tempo razoável por lá, conversar com a população, conversar com a comunidade, e dessas pessoas que não são atores, né, que nem o Jeronimo, os outros, Pitanga é um super ator, né, tanto que você não reconhece ele lá no meio, né, daquela poeira toda, né? Parece alguém. Eu achei que eu não o reconheci quando eu vi pela primeira vez, né? O jeito de falar, o jeito, né? Fantástico. Mas as pessoas do lugar, eles foram tentando, o diretor disse, né? Não tirar a espontaneidade delas até para retratar o mais fielmente possível, né? Esse ambiente. Tanto que aí tem esse pessoal do bar, né? Esse pessoal lá jogando, jogando bilhar, né? E falam desse contraste de coisas muito bonitas, né? De coisas muito bonitas, e as coisas muito precárias, né? E também falam exatamente do Brasil, né? Que tem essas franjas, né? Tem coisas muito bonitas, mas que isso também vai moldando, né? Como a Karen está apontando. O que aprender num lugar onde não tem mais nada? Parece que assim não sobra nem a cultura, não tem mãe de ninguém ali, né? Não tem um avô, não tem criança, não tem nada, né? E a expectativa deles é que aprisionando as mulheres melhore alguma coisa, mas é buscar uma mulherzinha para me ajudar aqui na casa, né? Fazer as coisas pela casa. Que mulherzinha que quer ir para lá? Nenhum. Né? Estão longe, do outro lado do rio, né? Não querem saber de ir para lá.
Do ponto de vista da psicanálise, eu fiquei pensando em dois aforismas, né? Um, que o Lacan fala, né, de que a mulher é objeto de desejo, né? Não há uma mulher, não há uma mulher no sentido universal, né? E então, quer dizer, quando eles falam de buscar a mulherzinha, né, além da questão prática, alguém que cozinhe e que limpe a casa, né? O que que eles estão pensando, esses homens, né? E outra questão é do não existir a relação sexual, né? Não existe a relação sexual segundo Lacan, né? E se não existe, né? Como isso pode se conciliar num ambiente tão adverso, né? Então, foi duas provocações que me ocorreram, né? Eu dei uma procurada no que eu iria trazer, né, da psicanálise lacaniana para botar na nossa discussão. Pensei nessas duas coisas, né? Quer dizer, se não existe a mulher também, né, no sentido do universal, né? Porque a mulher, segundo Lacan, está para além do fálico, né? Então ela está noutras paragens. E não há também relação sexual, porque não é possível uma complementariedade, né? Então, essa provocação eu jogo para vocês. Essa eu paro de falar e aí espero as considerações de vocês. Eu posso falar algo que eu acho que iria agregar. Parabéns pela exposição, foi Obrigada. fantástica, pela escolha do filme também, e que é um filme sobre o universo masculino, né? E trazendo mais um ponto da psicanálise que a gente pode perceber sobre o objeto, que para ser desejável ele precisa transmitir alguma coisa da falta, né? Segundo Lacan, o desejo nunca é pleno porque nasce justamente da falta. E assim, eu imaginei, assistindo o filme, que a gente pode dizer que a falta das mulheres que eles amam é o motor de todo esse drama, né? E sem elas, fica lá o vazio. E diante desse vazio, o desejo vai se deformando em repetição, em violência, em silêncio, agressividade e a solidão que eles vivem, né? E diante do cenário, que é um faroeste árido, né, retrata exatamente esse deserto afetivo com que esses homens vivem nessa região, né? Eles vivem presos a uma fantasia de poder, porque na verdade ali ninguém tem poder nenhum, acaba todo mundo morrendo, porque um vai matar o outro. E a realidade deles é a impotência deles diante desse amor que não volta. E aí eles partem, né, sem ter o que fazer, sem, como última alternativa para essa violência. E a ausência feminina, então, fica ali como, ao mesmo tempo, o que move esses homens e o que os destrói também. É interessante, sim, exatamente, até porque veja que eles não têm assunto nenhum, né? O único assunto possível e interessante são exatamente as mulheres, a falta delas, né? Tanto que o primo lá fala, nossa, você fala, nossa, que legal, eu até imagina que ela pode ter morrido mesmo, né? Eu fiquei com medo que ele tivesse matado a própria mulher, mas é interessante que a agressividade deles parece que não é voltada diretamente às mulheres, né? Não, pelo menos não é isso que o filme mostra. Mas há outros homens mais interessantes, né? Tem que apagar o outro que foi mais potente. Mas, enfim, falar das mulheres preenche um espaço, né? E abre para a linguagem que, de outra forma,
está absurdamente travada, né? Não tem do que falar. A única mediação que me pareceu é o álcool. O álcool funciona ali como um mediador, porque sem o álcool não teria sequer, né, um elemento, uma coisa que pudesse estabelecer essa mediação. Mas eu acho que é muito apropriada essa sua observação. Eu também gostei do que a Raquel falou, principalmente porque dá para perceber que geralmente nesse ambiente a potência se mostra pelas armas, né? Mas na verdade é uma impotência que está em jogo, né? Na hora que eles são abandonados e não sabem o que fazer, né? E aí, a outra coisa, acho que a Karen estava falando dessa incapacidade acho que de pensar, né? De ter o simbólico, de usar a palavra. Me lembrei do livro do Mauro, né? Que fala do discurso da estupidez, né? Ali ele fala das vociferações, né? Que é esse urro, essa gritaria, né? É feito uma manada mesmo. No filme, diferentemente, as coisas são muito educadas, né? Esse que é o curioso. Senhor, Esse que é o irônico e o meio é mesmo. cômico até, né? Porque o senhor tá, o senhor que estava com a fulana, sou eu, sim, sim, senhor, né? Tudo assim muito, né? Já tomou café da manhã? Já tomou café? Né? E então tem um lado aí assim de um humor sutil nesse caso no filme, né? Sim, Quer dizer, sim. no meio de tanta desgraceira, de tanta matança, de tanta, né? Parece que nisso que você trouxe, né, eu acho que parece que na falta de uma mulher para cuidar, eles mesmos tinham que se cuidar um do outro, né? Então tinha essa formalidade, uma coisa meio, né, sem sentido ali com contexto, né? Uhum. Uma coisa eu achei muito curiosa, né? E a mulher mesmo não aparece no filme, né? A tal da Luísa só Ela aparece ali na hora que aparece ela no sai do começo, ó. carro Tchau. e vai embora, e aí é só por telefone, né? Ou É, por porque assim, referência a ela, né? dá a ideia que ela fica vivendo um pouco, né, com o Durval, mas Também não não quer, dura. né? Ela se pirulita de lá rapidinho, né? Parece, Porque fica nesse campo da idealização, né? Dessa relação que já não existe mais, que vai atrás, mas que é impossível de alcançar Uhum, novamente. Né? Então é muito curioso, eu achei muito curioso a forma como eles criaram o filme, né? Apresentaram, porque é muito monótono o tempo todo, né? Apesar da ação que é proposta, né? O objetivo ali da matança, da vingança, parece que nunca vai acontecer, né? Então fica nessa pobreza mesmo que a Leila comentou, né? Que assim, da fala, dos diálogos ali que quase não acontecia, né? Parecia que era difícil de chegar em algum lugar, muito lento, né? Então eu achei muito curioso, porque diz, acho que muito desse interno deles mesmo, né? Pobres de afeto, ah, enfim, de tudo ali. Então eu achei muito curioso a forma como eles apresentaram isso. E de colocarem a mulher nesse lugar mesmo de objeto, né? Enfim, não tinha um sujeito ali, era só para preencher, era a única, parece que é a única relação possível, né? E ainda assim era qualquer coisa, né? Não tinha uma profundidade naquilo. uhum. eu achei muito interessante mulherzinha, né? O diminutivo, Sim. né? Eu Eu preciso lembrei de procurar um uma texto mulher do para morar comigo. Não, uma Freud. mulherzinha. Lembrei de um texto do Freud. Eu lembrei do título. Eu não sei se de fato, que faz muitos anos que eu li, se corresponderia a essa situação, mas o nome do texto é Uma Tendência Universal para a Depreciação Amorosa, né? Não conheço. Então, O nome é no bom. caso, ele trata uma coisa assim, sabe aquela coisa entre a mulher santa e a pecadora, né? Tá. Então, muitas vezes o homem procura uma mulher que ele, né,
talvez não tivesse a altura dele, né? Mas tem um alimentar ali de uma relação que talvez não se sustentaria, né? Essa coisa. Mas eu acho que o Pedro tem razão, né? Tem uma idealização aí muito grande da mulher, mas depois que ela foi embora, né? Porque provavelmente se elas vão embora porque alguma coisa não foi Uhum. Não satisfeita era? ali, né? É, parece que quando elas estão presentes, elas são diminuídas, né? E aí quando vão embora, nossa, como são grandiosas, né? E essa coisa da mulherzinha é interessante porque parece que coloca num lugar assim de uma lembrancinha, né? Assim, É, para ser carregada pelos cantos, para embelezar o lugar, mas meio inútil também, né? É, tipo Uhum. menosprezando, é qualquer coisa. É, isso aí. arranjar uma mulherzinha. Realmente Eu acho que tem algo interessante. de estrutural até, né? Quando a gente vai discutindo, né, o lugar da mulher. Quer dizer, ou ela é totalmente depreciada, a puta pecadora que não serve, ou ela é idealizada. E parece que, né, nesse caso é muito, depende da presença ou ausência. Se ela está presente, ela vai ser depreciada. Se ela está ausente, ela é colocada num pedestal ao mesmo tempo que com um objeto e um objetivo muito claro, né? Que é dar conta ali Sim. de um serviço e de ocupar realmente esse lugar, mas não de protagonizar algo, né? É também, quer dizer, muito claro, muito objetivo a função dela ali dentro, Ele né? Desse fala, né? cenário. Só para fazer companhia. É, É. para fazer companhia. Por isso que me surpreendeu quando o primo conta, né, que o relacionamento dele, ele tocava, eles se davam muito bem, estavam sempre juntos, que ele tocava sanfona, ela tocava violão e às vezes ela cantava, às vezes era ela que cantava. Então dá a ideia que ele também gostava de cantar. Então parece que era assim, tinha uma riqueza ali que também nossa, aquela casa do primo, Deus me livre, né? A hora que aparece aquilo é pavorosa, né? Nossa, que lugar pavor, tudo cheio de poeira, né? Não tem um lugar que não tenha, não está recoberto de poeira, não é que tem poeira, né? É interessante pensar, né, é que eles mostram ali um universo sem as mulheres, né? Então, assim, olha só como esses homens não dão conta, né, de se São organizarem. incapazes, né, de tomar conta dentro de uma casa, né? Mal e porcamente eles fazem uma comida, mas assim, não tem prato para comer. Come todo mundo ali na mesma panela e, né? Não Uhum. tem. Vai indo para um primitivo rústico, né? Parece, sei lá. E voltamos, acho que, para algo que a Leila também destacou enquanto apresentava o filme, que é esse fracasso, né? É o fracasso em matar, é o fracasso em manter uma mulher, é o fracasso que permeia Cuidar da essas casa. relações de uma forma ímpar, né? Porque tudo parece, de uma certa maneira, cair no fracasso. Não tem um desejo que se sustente de fato. Uhum. O desejo está ali, mas ele fracassa em sustentar esse lugar, fracassa em matar. Quer dizer, é muito fracasso, né? Muito Nesse fracasso. filme. Como é Por, difícil de i- dar conta do desejo. Exatamente. por isso que eu acho Uma- que no começo eu senti uma certa dificuldade assim com o filme, porque é muita coisa feia, né? É É. muito lixo, muita os caras comendo tudo ali. É, eu pensei assim, a Leila escolheu esse filme e tem algum motivo, não é possível. Mas aí é isso, Aconteceu a o Pedro mesma estava coisa falando, é comigo. uma coisa assim, meio uma narrativa tão paradona, né? Que É daí é que interessante. você começa a pensar o que está ali por trás, né? Eu achei o nome do que eu falei, é sobre a tendência universal à depreciação na esfera do amor. Nossa, que legal. É, De é, quando é? é de 1912, tá? Em Contribuições à Psicologia do Amor 2, no volume da Standard, volume 11. Contribuições? A Psicologia do Contribuições. Amor. Ah, tá.
Mas é isso, tudo que não tem aí é amor mesmo, né? Tem ali talvez a necessidade de estar com uma mulher, ou porque, né, vai se satisfazer ali a parte sexual sem grandes Dificuldades, contatos, né? né, né, uma coisa meio mecânica, ou porque a mulher vai estar ali para cuidar da casa, né? Porque todas as casas são, assim, a melhorzinha era do Do Durval ali, Durval. né? É, mesmo assim, né? É. E, Pavorosa. e tem o Mas é personagem do outro matador que foi do atrás mais dos novo. dois, do mais novo. É Ele o fala: Tony. você acha que ela voltaria para você, né? Tipo, onde que você vive? Que mundo que você vive, né? Uhum. Que tentando matar Lembrei o disso outro, também. você ia ter que, ela ia estar de volta para você, né? Até o outro mais novinho lá falar, nunca vi isso aí, quer dizer, um E cara aí é mostrado Se completamente. o, realmente que ela não se ia o senhor voltar, né? souber Quando ele onde tem, liga. se o senhor sabe onde tem, pode me É, avisar. Sim. né? Então, Lógicas assim muito simples. Não, e até o tudo muito próprio simples, né? o Jerônimo até tem um pouco mais, talvez por ser mais velho, né? Um pouco mais de, enfim, de raciocínio, né? Pensa um pouco mais. Ele fala, por que que o senhor não arruma uma outra mulherzinha menos complicada? É, mas eu gosto dela, ele. Sei como é que é, porque tudo ele fala isso, né? Sei como é É. que é. É interessante. Mas é claro que também ele não fala isso, né? Ele fala muito mais dessa coisa regional, esse universo que ele tinha intenções, até porque ele é de Anápolis, né? Tinha intenções de retratar. Mas, na verdade, se a gente for pensar, né, cabe em todos os homens, né? Quer dizer, mesmo que não vivam, né, num ambiente tão deteriorado, né? Essa postura, ué, a gente está vendo todo dia aí no noticiário, né? Veja, só que a grande diferença, eu acho, por isso que o filme surpreende. Eles vão para matar o rival. Eles não vão atrás para matar a mulher, né? O Totó não vai atrás da Luísa para matá-la, né? E nem o outro vai atrás da Gracinha. Ele vale a pena matar o opositor, né? O opositor é que fala do seu fracasso, né? A mulher não, a mulher, porque eu acho que a mulher está tão para eles numa posição de objeto que parece que ela não é atora, né? Ela não tem. E se a gente for pensar também em sociedade em geral, na imensidão do nosso país, né, nas diferentes culturas, nas diferentes formas de viver, a gente vê uma muito violenta, diferente da violência dos grandes centros, mas é uma violência que também existe fortemente nos sertões do Brasil afora. Nossa, E eu, como sou de Mato Grosso, não me ah, espantei tanto porque eu convivo também com uma proximidade maior dessa realidade. Então, eu já vi esses cenários pessoalmente, né? sim, Então, eu sei que realmente é verídico. sim, certo. É, aqui, por exemplo, em São Paulo, basta você se afastar muito pouco, né, para a periferia. Não é que também isso não aconteça nos grandes centros, né? E haja vista aí as estatísticas da feminicídio, Claro que né? não, só é de uma forma diferente. Só de uma forma diferente, né? Mas interessante que aqui, né, o que a gente vê, o alvo é a mulher. O cara não se confronta. Por exemplo, a mulher separa e o cara, não, o parceiro, o marido, o namorado, não aceita.
Ele não vai atrás de um eventual novo namorado, é, ele vai atrás dela mesma. Ela é morta, ela é assassinada, ela ousou, Uhum, né? uhum, Mas não é isso que ele mostra, né? Isso é uma interrogação também para a gente estar pensando, né? Porque ou ela está relegada a um lugar tão inferior que ele não atribui a ela o desejo de deixá-lo, então se ela o deixou é por obra de um outro, né? Pelo desejo de um outro que se impôs mais do que ele sobre ela. Então esse outro que tem que ser morto. E aí ela volta. Matou aquele outro lá e ela volta. Mas acontece que ela não volta, né? uhum. Isso mesmo. É o universo masculino, né? É o Universo machismo masculino. entranhado na sociedade, né? E essa, como eu já disse antes, é a fantasia de um poder, né? Porque, na Uhum. verdade, que poder tem ali? Nenhum. É, Nenhum, Pelo nenhum. contrário, é uma decadência total. uhum. Sim. Agora, acho Agora, que fala dessa incapacidade de amar também, né? sim, Nos dias de hoje, porque sim, a gente poderia pensar um filme lembrando os filmes de faroeste, né? Os westerns, mas é de uma época atual, né? Eles têm celular, né? Eles têm. sim, Então, eu acho que fala dessa dificuldade de uma maneira talvez diferente, mas que o mundo todo hoje vive, né? Então, com muito menos uniões, né? Relacionamentos, a tendência ao isolamento, né? sim. E, de certa forma, eles vivem isolados, né? Então, talvez não teve uma castração, eles ficaram ali à mercê da violência, da agressividade. Uhum, Por isso que eu pensei isso, nessa coisa transgeracional, né? Ali, esse universo muito encapsulado, né? Onde esses padrões vão sendo aprendidos e reproduzidos, né? Não tem, parece que não tem nada de novo que venha mostrar uma outra coisa, né? Não tem outra coisa, é só aquilo que se repete, né? E aí, assim, acho que o primo é o extremo, né? Esse extremo, que ele tá lá para chegar nesse primo custa, né? Não tem nada lá. Enfim, tá lá, ele naquela casa caindo aos pedaços, com a poeira, cheio de garrafa, tem comida e só também, né? Isso aí. Eu gostei muito. Eu adorei esse filme quando eu vi, porque assim, para mim foi uma surpresa. Eu fui exatamente como eu contei para vocês, porque tinha essa indicação desse amigo, né, que tem esse blog aí de cinema, e eu confio nas críticas dele, nas observações dele. Eu falei, vamos ver. E gostei do nome também. O nome é instigante, né? Oeste, Oeste outra vez, né? E assim me surpreendeu. Eu falei para todo mundo, achei muito interessante e achei assim de quebra, só para finalizar, a questão do humor também que ele coloca, né? Na verdade, é um drama, né? Um drama, né? Do abandono, da incapacidade, da agressividade sem nenhum elemento de contenção, né? Mas talvez por isso mesmo ele tem aspectos muito cômicos, né? Até nessa matança toda, né? Quer dizer, até para matar eles são um atrapalho só, né? Incompetência. Ainda bem, né? Porque acho que senão não sobrava mais ninguém vivo, né? Sobra alguns lá para fazer companhia no boteco, né? E jogar sinuca.
Até para fazer um contraponto disso que a Leila está falando, que é outro filme, mas que tem, acho que uma pegada também assim, Os Oito Odiados, que nesse caso, Ai, um spoiler, né? Mas que todo mundo morre de fato, né? Porque é isso, é um sim, desconfiando do outro. Um cenário sim, também muito mais masculino, acho que se eu não me engano tem uma sim. mulher lá, mas que Até a também mulher é masculina, né? é É exatamente, tão ela também masculino que o que tem de mulher. e ali todo mundo morre, né? Que eu acho que é esse o risco, né? De Sim, cair realmente na selvageria e o que a gente está tentando fazer, no final das contas, é isso, com a civilização, não nos matarmos a todos, né? E que sim, ali, como se não fosse tanto fracasso, talvez chegaríamos ao mesmo ponto. sim. Uhum. Verdade. Bom, era isso. Acho que foi muito legal também ouvir todo mundo, né? Muita coisa bem interessante para pensar, coisa para ler. Uhum. Tudo bem, então, obrigada, pessoal, pela participação e pelas falas, né? Como disse a Leila agora, acho que inclusive textos para lermos e pensarmos, continuar, né? Refletindo essas tantas possibilidades e realidades que a gente vive, né? Nesse Brasil que é continental, mas também no mundo, né? Acho que Uhum. diz do nosso momento enquanto civilização, né? De Uhum. diversas Sim, formas. sim, sim. O não Legal. falar e a civilização, né? Tudo bem, então. Beijo e até a Tchau, tchau. próxima. Obrigada, viu? Foi Tchau, muito gente. Beijo, bom. Boa boa noite noite. para todo Boa mundo. Obrigada. noite. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. boa noite. Boa noite.